Olá! Nós, do quinto semestre da Medicina Santo Amaro, estamos aqui para apresentar este trabalho, cujo tema será o manejo das comorbidades em pacientes com asma. Por meio de ilustrações, iremos destacar as características clínicas associadas à asma, diagnóstico e como deve ser o manejo, assim como destacado no texto base. A obesidade é a primeira comorbidade a ser destacada. Características clínicas associadas à asma são a maior dificuldade para o tratamento, especialmente em crianças e garotas. Alguns fatores como a apneia obstrutiva do sono, doença do refluxo gastroesofágico, chiados, redução do volume pulmonar e dispneia devem ser destacados. O diagnóstico dessa comorbidade é feito pelo IMC, e para o manejo deve ser incluída uma redução do peso, uma vez que esta pode levar à redução na necessidade de medicamentos, melhora da função pulmonar e da qualidade de vida. A asma é também mais comum em pacientes com doença do refluxo gastroesofágico. Alguns medicamentos para o tratamento da asma, como beta-agonistas e teofilina, causam o relaxamento do esfíncter esofágico inferior. Pacientes com asma e sintomas da doença do refluxo gastroesofágico devem ser prontamente tratados. Se o tratamento não aliviar os sintomas, um monitoramento de pH 24 horas ou endoscopia devem ser considerados. Pacientes com sintomas de refluxo gastroesofágico podem ser beneficiados com o uso de inibidores da bomba de prótons. O tratamento pode ainda ser feito com agentes de motilidade e mudança nos hábitos de vida. Comorbidades psicológicas estão associadas a pior controle dos sintomas, pior adesão medicamentosa e piora da qualidade de vida. O diagnóstico pode ser dificultado ao assemelhar alguns aspectos entre as crises de asma e dessas doenças. Os pacientes devem ser encaminhados a psicanalistas ou psiquiatras. Por fim, o manejo deve ser feito com base no tratamento farmacológico e terapia cognitiva. Características clínicas comprovam um baixo número de alérgicos a comidas que possuem asma. No entanto, este é um fator de reações graves ou fatais. Já a anafilaxia está mais frequente em pacientes asmáticos, principalmente os com pior controle. Os exames para configurar o diagnóstico podem ser teste alérgico, teste de picada na pele e teste para detecção de IgE. O manejo desses pacientes é muito importante, pois eles devem possuir uma dose de autoaplicação de epinefrina, além de eles, seus familiares serem esclarecidos sobre a diferença entre uma crise de asma e uma crise anafilática. No caso de rinite, sinusite e pólipos nasais, a clínica correlaciona rinite e asma, sendo que há uma maior chance de pacientes asmáticos terem rinite e vice-versa. No diagnóstico, a rinite pode ser classificada como alérgica ou não, havendo variações dos sintomas conforme a exposição a alérgenos ou estação do ano. O manejo da rinite alérgica consiste no uso de corticoides nasais, e seu tratamento é de suma importância a fim de facilitar o controle da asma. A asma menstrual afeta aproximadamente 20% das mulheres, sendo pior na fase pré-menstrual. As pacientes tendem a ter idade mais avançada, massa corporal mais alta, asma de longa duração, ciclo menstrual mais curto e sangramento mais longo. Na asma ocupacional, frequentemente a rinite precede a asma. Uma vez sensibilizado ao alérgeno, uma quantidade muito pequena do gatilho já pode induzir os sintomas, gerando uma exacerbação grave e, se persistente, fatal. Em idosos, a função pulmonar diminui conforme o passar da idade e ocorrência das crises, pois há uma redução na função dos músculos respiratórios, perda da elasticidade e remodelamento das paredes das vias aéreas. Geralmente, atribui-se a falta de ar a outro problema, como idade, questões cardiovasculares e obesidade. Não há evidências de aumento do ataque de asma no pré-operatório, porém há um aumento de risco em pacientes com DPOC e isso pode ser levado em conta para os asmáticos com redução do volume expiratório forçado. Incidentes com broncoespasmo em asmáticos são pequenos, mas representam uma ameaça à vida do paciente. A asma induzida pela aspirina tem sintomas clássicos como congestão nasal e anosmia, que evolui para sinusite crônica. O ataque de asma pode ocorrer em minutos até 2 horas. Deve-se evitar o uso de medicamentos que inibem a COX-1 e inibidores da COX-2 podem ser utilizados, mas com cuidado e acompanhamento. A ABPA é uma doença caracterizada pelos repetidos episódios de chiado pulmonar,
rápidas opacidades pulmonares, desenvolvimento de bronquiectasia, mal-estar, perda ponderal e hemoptise. O diagnóstico é baseado em alguns achados em exames, como hipersensibilidade ao aspergillus, IgE sérico total e IgG específico. A primeira linha de tratamento é o uso oral de corticoides. Para pacientes com ABPA e bronquiectasia, é recomendado fisioterapia regular e drenagem diária. A definição de asma não controlada se dá pela dificuldade em controlar os sintomas e ou pela exacerbação frequente com o uso de corticoides orais 2 ou mais vezes ao ano ou pela exacerbação grave, quando é necessária hospitalização 1 ou mais vezes ao ano. A asma de difícil tratamento é quando, mesmo com a execução do passo 4, que se refere ao uso da dose média de corticoide inalatório, ou do 5, que é o seu uso em altas doses descritos no estudo GINA, o paciente segue com a asma não controlada. Além disso, na asma de difícil tratamento, o tratamento é necessário para evitar exacerbações. Em muitos casos, esse tipo de asma é relacionado ao uso incorreto do aparato inalatório, comorbidades, tabagismo e baixa adesão ao tratamento. Já a asma severa, que é um subtipo de asma de difícil tratamento, acontece quando, apesar de todos os tratamentos usados para melhorar o quadro, a asma segue sem controle. Além disso, a diminuição da dose acarreta a piora do quadro. Quantas pessoas têm asma grave? Um estudo realizado na Holanda estimou que cerca de 3,7% dos pacientes acometidos por asma possuem sua forma mais grave, com base no número de pacientes inscritos no STEP 4 ou 5 de tratamento, os quais possuem sintomas não controlados considerando o questionário sobre o controle da asma e que possuem aderência ao tratamento e familiaridade com o uso do inalador. Os pacientes com asma grave carregam consigo o fardo dos sintomas intensos, das crises e surtos e, como consequência, os efeitos colaterais que os medicamentos causam e as dificuldades sociais que essa doença traz ao seu meio pessoal e profissional. As tosses intensas, chiados no peito e as sensações de falta de ar e aperto frequentes, gerando cansaço muito rápido e noites mal dormidas, fazem com que o paciente tenha uma qualidade de vida reduzida, tanto pela dificuldade em executar certos tipos de atividade que exigem muito seu corpo em um momento de lazer, quanto em certos tipos de profissão. Isso tudo acaba gerando diversos tipos de doenças psicológicas, e muitas vezes o paciente asmático grave sente-se sozinho e incompreendido por viver uma vida com tantas limitações. Além dos problemas que a doença em si causa na vida do paciente, os corticoides orais, escolha comum para tratamento da asma grave, podem causar diversos efeitos colaterais que acabam por dificultar o convívio social e até mesmo colocam sua saúde em risco pelas chances aumentadas de sofrer tromboembolismo, fraturas ou infecções. É necessário na vida do paciente com asma grave, desde criança, ser ensinado a entender suas crises. Dar a devida importância aos sintomas que o paciente sente é o mais importante. Ensiná-lo a saber como proceder em uma crise grave. A fase que procede à infância já é por si só conturbada, por isso é importante cogitar uma assistência psicológica para que o paciente se sinta mais confiante e crie responsabilidade sobre sua saúde. Levando em consideração os acompanhamentos médicos, os diversos medicamentos utilizados para controle dos sintomas e até mesmo pelo custo que as internações de urgência podem causar, pode-se dizer que a vida de um asmático grave pode ser bem cara, sem contar os prejuízos que a vida profissional pode causar por conta da incapacidade em se manter em um emprego ou pela alta possibilidade de demissão, caso o paciente, com frequência, falte por conta das crises e surtos severos. As decisões clínicas segundo a Iniciativa Global contra a Asma, a GINA, podem ser divididas em 3 grandes setores. Seção 1 a 4, verde, para o uso em atendimentos primários e ou especializados. Seção 5 a 7, azul, especialmente relevante para profissionais especializados. E seção 8, marrom, que trata sobre a manutenção do tratamento com a colaboração do paciente, clínico geral, especialista e outros profissionais da saúde. A investigação e manejo do adolescente e adulto com asma difícil de tratar se resume em 4 etapas.
A primeira delas é a confirmação do diagnóstico, subdividida em 4 itens. O item A classifica a doença em asma ou diagnóstico diferencial. Estágios 1 a 5 podem ser manejados na atenção primária ou cuidado de um especialista. Asma difícil de tratar é definida se o paciente possui sintomas persistentes e ou exacerbações, apesar da prescrição dos passos 4 e 5 do tratamento segundo GINA. Sendo assim, devemos considerar encaminhar um paciente para o especialista ou para a clínica de asma severa em qualquer estágio, principalmente se há dificuldade em confirmar o diagnóstico de asma, o paciente possui frequente urgência da utilização do sistema de saúde, o paciente necessita frequentemente de corticoide, se há suspeita de asma ocupacional, alergia a comidas ou anafilaxia, se há sintomas sugestivos de causas cardíacas ou infecções, sintomas sugestivos de bronquiectasia e a presença de múltiplas comorbidades. No item B, cabe a nós classificar se os sintomas caracterizam um quadro de asma. Para tanto, deve-se colher uma história detalhada e um exame físico bem realizado. Os sintomas são dispneia, presente em pacientes com DPOC, obesidade, doença cardíaca e sedentarismo, tosse, presente em pacientes com obstrução laríngea induzida, doença do refluxo gastroesofágico, bronquiectasia e que usam inibidores da enzima conversora de angiotensina. Chiado, presente na DPOC, obesidade, traqueobronquiomalácia e disfunção das cordas vocais. O item C, por fim, avalia como confirmar o diagnóstico de asma. A confirmação deste é importante porque 12 a 50% das pessoas com diagnóstico de asma severa possuem diagnóstico incorreto. Deve-se realizar a espirometria antes e após broncodilatador, para determinar a linha de base da função pulmonar, procurando evidência objetiva da variação da limitação do volume de ar expirado. Se a reversão inicial é negativa, inferior a 200 ml ou 12% de aumento do volume expiratório forçado, considerar repetir o teste quando o paciente estiver sintomático. Deve-se checar a curva de volume corrente para diagnosticar a obstrução das vias aéreas superiores. Caso a espirometria não esteja disponível, disponibilizar ao paciente um peak flow para que ele possa diariamente registrar a variação. Por fim, pode-se considerar o teste de provocação brônquica, caso o paciente seja capaz de tolerar broncodilatador. A limitação do fluxo aéreo pode ser persistente em pacientes com asma de longa data, devido ao remodelamento das paredes das vias aéreas ou devido ao pobre desenvolvimento do pulmão na infância. É preciso documentar a função pulmonar quando o primeiro diagnóstico de asma é feito. A segunda etapa consiste em encontrar fatores que contribuam para os sintomas e suas exacerbações. Os fatores são técnica correta de inalação, presente em 80% dos pacientes, o que leva-nos a pedir para o paciente demonstrar como usa a bombinha. Adesão subótima, presente em até 75% dos pacientes, devendo-se questionar sobre a frequência do uso. Comorbidades, na qual devemos perguntar sobre comorbidades que exacerbem sintomas respiratórios, como ansiedade, depressão, obesidade, sedentarismo, entre outros. Fatores de risco modificáveis e gatilhos, tais como fumo, exposição ao tabaco, alérgenos, poluição, beta-bloqueadores e anti-inflamatórios não hormonais. Uso regular ou exagerado de SABAs, visto que este causa downregulation dos receptores beta, gerando diminuição da resposta e aumentando a necessidade de uso. Ansiedade, depressão, problemas sociais e econômicos e, por fim, o efeito colateral de medicações sistêmicos, principalmente dos corticoides orais. A terceira etapa consiste em revisar e otimizar o manejo. Para isso, devemos educar o paciente sobre a asma e seus cuidados, otimizar o controle das medicações inaladas, técnica em todas as visitas e se há o medicamento correto para o paciente. Tratar comorbidades e fatores de risco modificáveis mencionados anteriormente, considerar medidas não farmacológicas como dieta saudável, perda de peso, prática de exercícios físicos e, por fim, considerar alta dose de corticoide inalável, caso não tenha sido tentado.
A última etapa consiste em checar a resposta após 6 meses, de acordo com o controle dos sintomas, exacerbações desde a última visita e como foram tratadas, efeitos colaterais das medicações, técnica e adesão da medicação inaladas, função pulmonar e, por fim, a satisfação geral do paciente e suas preocupações. Em suma, a asma permanece descontrolada após a terapia? Se sim, o diagnóstico será de asma severa. Se não, deve ser diminuída a dose de corticoide oral e corticoide inalado. Após esses passos, a asma se tornou descontrolada? Se sim, o diagnóstico é de asma severa e, portanto, deve-se retornar ao tratamento anterior. Se não, não corresponde à asma severa. A avaliação do fenótipo e de outros fatores contribuintes para a asma grave deve ser feita por profissionais, quando possível, por uma equipe multidisciplinar especializada em asma grave, que abrange áreas desde patologistas a psicólogos. Esta avaliação inclui a avaliação do fenótipo inflamatório do paciente em tipo 2 ou não 2, maior detalhamento das comorbidades e diagnósticos diferenciais e a necessidade para suporte psicológico e social. A inflamação do tipo 2 é observada em 50% dos pacientes com asma grave e é caracterizada pelas interleucinas 4, 5 e 13, produzidas pelo sistema imune adaptativo no reconhecimento de alérgenos. Nessa inflamação, é mais comum observar a eosinofilia e pode estar acompanhada de atopia. Já a inflamação tipo não 2 é caracterizada pelo aumento de neutrófilos. Em pacientes com asma, a inflamação tipo 2 tem uma rápida melhora quando o uso constante e correto do corticoide inalatório é realizado, caracterizando assim a asma leve ou moderada. Na asma grave ou severa, essa inflamação pode ser refratária ao tratamento, mesmo em altas doses, levando então à procura por tratamentos alternativos. A possibilidade de se tratar um paciente com inflamação tipo 2 refratária deve ser considerada se, mesmo ele fazendo o tratamento com corticoide, apresentar eosinófilos no sangue a nível superior a 150, eosinófilos no escarro superior a 2%, se a asma clínica é reativa a alérgenos. O tratamento para a asma muitas vezes pode suprimir os marcadores do tipo 2 citados. Portanto, os testes devem ser realizados com cautela e sempre repetidos 3 vezes para considerar que este paciente tem asma tipo não 2 ao invés de tipo 2. É importante também considerar que a falta de aderência ao tratamento com ECs e técnica de inalação incorreta são causas de inflamação tipo 2 não controlada. Os médicos especialistas podem pedir outros exames para identificar outras comorbidades e diagnósticos diferenciais menos comuns que podem contribuir para os sintomas e exacerbações da doença. Os testes devem incluir exames de sangue, testes para alérgenos comuns, se isso ainda não foi feito, outras investigações pulmonares como tomografia e prova de função, outras investigações indiretas como ecocardiograma, tomografia dos seios da face, BNP e anticorpos ANCA, além do teste para parasitas, uma vez que muitos parasitas se instalam e têm ciclo pulmonar, causando sintomas respiratórios e eosinofilia, o que pode confundir o diagnóstico. Além disso, o tratamento da asma consiste em corticoide, que, se utilizado, pode agravar a doença causada pelo parasita. É importante também considerar a necessidade do paciente de suporte psicológico e social, e sempre que possível, auxiliá-lo a lidar com as dificuldades emocionais, sociais e financeiras da asma e seus tratamentos, especialmente se esta for grave e ou exacerbada. Este auxílio é muito importante, principalmente em pessoas com ansiedade e depressão. Caso não haja evidência da inflamação tipo 2, devem ser revistos os fatores básicos para exacerbação, como alérgenos, diagnósticos diferenciais, técnica com inalador, aderência ao tratamento, comorbidades e efeitos colaterais de outros medicamentos. Deve-se recomendar que evite tabaco, cigarro, poluição, alérgenos e substâncias irritantes como produtos de limpeza, além de recomendar o cuidado com infecções. São indicados tratamentos diferenciais como a termoplastia brônquica
e deve-se ressaltar que não existe nenhuma opção de tratamento biológico disponível para asma grave tipo NAM2. Para a asma grave alérgica, utiliza-se o anti-GE omalizumab para maiores de 6 anos de idade. Indica-se uma injeção de 2 a 4 semanas com a dosagem baseada no peso. Seu mecanismo de ação consiste em se ligar na parte livre do GE, impedindo que este se ligue no seu receptor, diminuindo o GE livre e a downregulation. Os benefícios deste tratamento incluem a redução das exacerbações, uma melhora na qualidade de vida e uma diminuição de até 50% na dose dos corticoides. As reações adversas incluem reações no local da aplicação e anafilaxia. Para a asma grave eosinofílica, utiliza-se o anti-L5 ou anti-L5R como mepolizumab para maiores de 12 anos, injeção de 100 mg a cada 4 semanas, e para maiores de 6 anos na dosagem 40 mg a cada 4 semanas. O bernalizumab, 30 mg de injeção a cada 4 semanas por 3 doses, depois a cada 8 semanas. Essa linha de tratamento age se ligando ao IL-5 ou ao seu receptor, dependendo do fármaco, levando à apoptose dessa célula de eosinófilo. Os benefícios incluem diminuição nas crises de exacerbação, melhora na qualidade de vida, controle melhor sobre os sintomas e a função pulmonar e redução, em alguns casos por completa, dos eosinófilos sanguíneos. Seus efeitos adversos incluem reações no local de aplicação e eosinofilia transitória. Se o paciente teve uma boa resposta à terapia direcionada tipo 2, devemos reavaliar a necessidade de cada medicamento para asma a cada 3 a 6 meses, sem interromper completamente a terapia inalatória. Para tratamentos orais, devemos diminuir gradualmente ou interromper o corticoide oral primeiro, devido a seus efeitos adversos significativos. Para os inalados, devemos considerar reduzir a dose após 3 a 6 meses. Se o paciente não teve uma boa resposta a qualquer terapia direcionada do tipo 2, deve-se revisar os fatores que contribuem para os sintomas, exacerbações e baixa qualidade de vida, como tabagismo e comorbidades como a obesidade. Deve-se considerar investigações adicionais como tomografia do tórax de alta resolução e escarro induzido para confirmar fenótipo inflamatório. Resumindo, o paciente irá iniciar o tratamento com beta-agonista de curta ação mais ipratrópio, 2 a 4 jatos, corticoide sistêmico, O2 para saturação de O2 maior que 95%, podendo desenvolver boa resposta ou resposta incompleta. Na boa resposta, irá gerar melhora da dispneia, EF sem sinais de gravidade, PFE maior que 70% do previsto, sem fatores de risco, mantida após 1 hora, resultando em alta para casa. Na resposta incompleta, persistem dispneia, sibilos, EF alterado, PFE entre 35% e 70% do previsto, assim mantidos no PS de 1 a 4 horas, administrando-se beta-agonistas, ipratrópio, corticoide sistêmico, O2 para saturação de O2 maior que 95%, podendo resultar em melhora e, consequentemente, em alta para casa ou não gerar melhora. Desse modo, é necessária a internação. Por fim, o manejo contínuo de um paciente com asma grave envolve uma colaboração entre o paciente e os profissionais da saúde, com o intuito de otimizar os resultados clínicos e prover satisfação a ele. Deve-se analisar o paciente a cada 3 a 6 meses, relatando sempre medidas clínicas de asma, comorbidades, fatores de risco do paciente para exacerbações e tratamentos. Verifique sempre a técnica do inalador e sua aderência, revise a necessidade de tratamentos adicionais e avalie os efeitos colaterais, otimizando assim o gerenciamento de comorbidades e estratégias não farmacológicas. Além dos fatores listados, é sempre válido ressaltar que as necessidades sociais e emocionais do paciente merecem toda a nossa atenção. Obrigada!